A FAB vai mandar um avião para resgatar brasileiros por causa do ataque de Israel ao Líbano. Isso mesmo. FAB prepara avião para resgatar brasileiros no Líbano. Israel ameaça invasão. Aniele. Pois é, Amadeu, a FAB, Força Aérea Brasileira, já está se movimentando, se preparando para uma possível Operação Resgate, porque essa operação ainda não foi autorizada pelo governo federal. Mas o avião que eles estão preparando é o mesmo que fez aquela repatriação no ano passado, que trouxe mais de 1.500 brasileiros da faixa de Gaza, da Palestina, para cá, para o Brasil. É o KC-30. O chefe da FAB, o responsável, Marcelo Damasceno, foi quem confirmou que está a postos, mas o governo ainda não determinou. Inclusive, a orientação da embaixada lá no Líbano, em Beirute, é que as pessoas já podem vir para o Brasil, mas de atitude própria, podem pagar a passagem para chegar até aqui. Inclusive, isso foi muito criticado pelos brasileiros que moram no Líbano, porque é o país com a maior quantidade de brasileiros no Oriente Médio, são cerca de 22 mil. E ontem, o Itamaraty confirmou que em um dos ataques, um brasileiro de apenas 15 anos, o Ali Kamal Abdallah, ele morreu no Vale do Bekaa, que é uma das áreas mais atingidas na cidade de Kélia. E o pai dele, que não é brasileiro, mas morava aqui em Foz do Iguaçu, de onde o adolescente é natural, o Kamal Abdallah, de 64 anos, também morreu. Os dois irmãos desse jovem estão chegando hoje aqui no Brasil, e aí deve também, junto com a comunidade libanesa, pressionar o governo para que essa operação resgate aconteça o mais próximo possível, porque até o momento o que eles estão fazendo é o cadastro dos brasileiros que estão lá no Líbano. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ontem no encerramento do evento da ONU, da Assembleia Geral da ONU, que o Brasil se manifestou em coletiva de imprensa, ele disse que o país condena os ataques de Israel, que hoje já rejeitou um acordo de cessar-fogo com o Líbano, com o Hezbollah, que é o grupo responsável por esses ataques também em Israel. Vamos ver a fala do ministro Mauro Vieira. O Brasil tem condenado repetidamente esses ataques aéreos israelenses contra os civis na região de Beirute, no sul do Líbano e no Vale de Bekaa. E tem renovado o apelo para que se contenha essa escalada. É fundamental que a comunidade internacional consiga a imediata interrupção destes ataques, dessa agressão contra o povo libanês, e o presidente Lula transmitiu essa preocupação em todos os contatos que manteve aqui em Nova York nesses 3 dias e meio da sua permanência. A Embaixada do Brasil em Beirute está atenta e prestando auxílio já há várias semanas e orientações à comunidade brasileira, que é grande e importante, e tem orientado a respeito dos serviços que pode oferecer aos brasileiros durante esse período de tanta provação. Bom, o presidente Lula também se manifestou, criticou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pelos ataques, dessa vez no Líbano, e citou o número de mortos. Até então eram 628 mortos no Líbano, o maior número de mortos desde a Guerra Civil em 1975, e ele disse que os países que são amigos de Israel, de Benjamin Netanyahu, devem convencê-lo a parar com esses ataques. E um trecho, o professor Vila enviou para nós, de uma fala poderosa do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, falando sobre essa guerra total do Netanyahu no Oriente Médio, e tudo, segundo ele, em nome da defesa de Israel e em nome do, aspas, povo de Deus. E aí o presidente da Colômbia disse que o povo escolhido de Deus é a humanidade inteira. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel. No es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda.
y los niños de Gaza, eso eran humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando el pueblo elegido de Dios, los niños de la humanidad. Fala poderosa, professor. Poderosíssimo. Acho que o presidente colombiano, que tem autoridade para tal, para falar sobre esse assunto, coloca essa questão e muito bem, né? É a humanidade que está lá. Lembrando, inclusive, Amadeu, que ali no Oriente Médio, na Suméria, né, onde nasceu a humanidade, a cidade mais antiga, inclusive, que nós conhecemos é Jericó, lembrar que ali surge a palavra humanidade. E o primeiro registro da palavra humanidade é justamente ali, né? Então, isso aí é muito importante. Nós estamos tendo uma tragédia. A questão da faixa de Gaza era um grupo terrorista ocupando um espaço do Estado palestino, que não tem autoridade sobre tal. Agora, que já é um problema grave, claro. Agora, o ataque ao Líbano é muito sério, porque o próprio Estado libanês não tem como responder. O Estado, quem está respondendo é um grupo chamado Partido de Deus, Hezbollah, né? E aí cria essa situação que você vai atacando o sul até o rio Litani, depois você vai, tem a cidade de Tiro, histórica, né? Aí você vai avançando em direção até Beirute, né? Reproduzindo em 1982, quando cercaram Beirute Oeste, onde estava a antiga OLP, lá, Organização para a Libertação da Palestina. Então, é uma situação grave, isso tem de ser interrompido, e você usou uma expressão, Amadeu, de guerra total, que mais ou menos essa expressão surge no século XIX, é que o general Sherman fez no final da Guerra Civil Americana. Você não distingue militares de civis, no caso aí, terroristas de civis. Você bombardeia e mata todo mundo. Isso realmente fere qualquer lei de guerra, qualquer convenção de Genebra, e é necessário um posicionamento urgente da ONU, que é sempre difícil, mas das grandes potências, e nós, que somos, o Brasil, um dos protagonistas importantes da cena internacional. Dessa criança que nada tinha a ver com a guerra e foi assassinada pelo Netanyahu, Apoliana. A humanidade parece que se acostumou com o que está acontecendo em Gaza, né? A gente vem no noticiário até mesmo tratando de forma menor a situação, dando menos espaço do que a gente tratava alguns meses atrás, porque parece que virou rotina a matança que está acontecendo lá. Mas se você acompanhar, quando eu tinha o X, né, quando nós podíamos acessar o X, eu estava acompanhando algumas páginas que traziam a dura realidade. E assim, dói no coração quando você vê mulheres chorando a perda das suas crianças, pais, as famílias inteiras dilaceradas, e tudo por conta de uma guerra que lá atrás teve um nome de santa, né, em nome de Deus, e que se alimenta muito mais do ego de um único indivíduo que não se aceita sair do poder. Se alimenta de tudo que Jesus pregou contra, porque se alimenta do ódio, tudo contrário do amor. Você falou no X.